A paz do Senhor. Nesse canal a gente fala sobre jejum, né? Jejum com propósito. E jejum é a principal arma para espíritos malignos, espíritos demoníacos e também para castas de demônios. Então, hoje eu vou estar explicando 16 espíritos que a Bíblia refere e aonde ela se relata esses espíritos e como nós podemos vencê-los. Eu vou trazer esse conteúdo também sobre como vencer todos esses espíritos e você vai se surpreender com alguns aqui. Fique comigo até o final, se inscreva no meu canal, dê o seu like e comente. Vamos lá. Existe uma verdade que poucos pregadores têm coragem de falar. Esse não é um assunto que pregador gosta de falar. A Bíblia não fala só de problemas emocionais ou de fases difíceis. A Bíblia fala de espíritos. E ela é muito clara para falar sobre isso. São nomeados, são identificados com estratégias específicas para trabalhar na sua vida, para destruir a sua vida, e também ela ensina como vencê-los. Nesses próximos minutos, eu vou te mostrar 16 espíritos que as Escrituras citam pelo nome, não como superstição, não como um exagero religioso, mas como uma palavra de Deus que foi revelada para que você, hoje, reconheça o inimigo e saiba de uma vez por todas que ele já foi derrotado. Nos próximos dias, vou trazer o vídeo sobre os 5 dias de jejum, somente com água. E o que aconteceu depois do jejum somente com água, que eu fiz esses dias, e eu não fiz o vídeo. Nos outros jejuns eu costumo fazer vídeos, e nesse eu não fiz. Mas eu vou trazer aqui, né, um motivo, porque Deus pediu o jejum. O último espírito pode mudar tudo o que você já ouviu falar sobre espíritos malignos. O espírito número 1 é o espírito da letargia. Você já ouviu falar? Pois é. Romanos 11:8 fala de um espírito de entorpecimento. Entorpecimento? Sim. Olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Não é um espírito que derruba como os espíritos como vícios e outras coisas. Esse espírito, ele é muito sutil, ele te embala, ele te nina, ele simplesmente te carrega. Ele quer que você durma espiritualmente enquanto ele continua sentado no banco da igreja. Sim, a pessoa que tem esse espírito está sentada no banco da igreja, dormindo espiritualmente. Canta os hinos, balança com a cabeça durante os sermões. Pastor, todo mundo até acha que a pessoa está bem espiritualmente, mas ela está entorpecida, nunca mais despertando de verdade. Ela dificilmente vai ser desperta. E quando o Satanás descobre que pode ser despertado, ele vai dar um jeito de fazer outros espíritos vir para desviar ele da igreja. Isaías 29:10 diz que o Senhor derramou sobre o povo um espírito de sono profundo, que fechou os olhos até dos profetas. Leia Isaías 29:10. Esse espírito, ele não grita, ele não faz barulho, ele sussurra. Ele gosta de silêncio. E gerações inteiras foram embaladas por ele sem perceberem. É o espírito de letargia, tanto faz quanto fez. Talvez seja você. Um dia você ardia de sede, de fome, gritava, cantava, louvava, mas isso incomodava os outros. Isso foi a porta aberta para que o espírito de letargia entrasse. Hoje, as suas orações parecem mornas, as palavras que você diz parecem distantes e o pecado já não te incomoda. Tanto faz, você vive tranquilamente na congregação dos ímpios e está tudo bem. Isso é letargia. Isso não é somente um cansaço. Isso pode ser o espírito de letargia que o próprio Senhor permitiu que entrasse no povo dele que estava longe dele. E ele te envolve como um cobertor pesado. E um cobertor pesado dá dificuldade para mexer. A quebra desse espírito começa com clamor. Como o salmista em Salmos 119:37, desvia os meus olhos de contemplar as vaidades. E com a decisão agora de vestir, como diz Romanos 13:11-12, a armadura da luz, porque já é hora de despertar do sono.
Então, quando você clama a Deus que você quer ser desperto desse sono, você busca a Deus, e o jejum ele é a melhor arma para tirar esses espíritos. Eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre como tirar espíritos de si mesmo. Espírito perverso. Número 2 é um espírito perverso. E talvez né, você identifique esses espíritos, porque quando eu trato com pessoas que são vítimas de narcisista, e às vezes são as próprias narcisistas, eles lidam com 7 espíritos, às vezes até 9. E o espírito perverso geralmente está presente. São pessoas perversas, eles realmente não têm dó de ninguém, eles querem o mal, eles prejudicam, muitas vezes até matam. Então, são pessoas perversas. Isaías 19:14 traz uma frase que quase ninguém comenta. O Senhor tem misturado no meio dela um espírito de perversidade. Não é apenas más escolhas individuais, ele escolheu o mal, não. A Bíblia descreve esse espírito liberado sobre nações inteiras. Não é elas não escolheram, o espírito entrou nelas por causa de outros fatores onde elas deram brecha. Esse espírito foi liberado em nações inteiras e confundiu as pessoas de tal forma o seu discernimento que as pessoas cambaleiam como bêbadas. Não beberam, mas andam como bêbadas, incapazes até de distinguir o que é direita e esquerda. Eles estão cambaleando, eles não sabem. Você fala de Deus, para eles tanto faz. Isso é um espírito perverso. Esse pode ser o espírito mais perigoso de nossa geração atual. Porque ele não ataca só a pessoa que é vítima, ele ataca culturas inteiras. Sim, Isaías 5:20 descreve exatamente isso. Ai dos que ao mal chamam de bem. Ele larga a família, filhos, tá tudo bem, ele tem direito de ser feliz. É letargia total inconsequência sobre os atos. Isaías 5. Ai dos que ao mal clamam por bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Então, eles distorcem tudo. Isso é malignidade, né? É perversidade. Malignidade a gente vai falar depois. É perversidade. Quando a verdade é chamada de ódio, porque eu estou pregando a verdade, você está com ódio. É lindo, né? Eles pervertem tudo que a gente fala. Quando a verdade é chamada de ódio e o pecado é celebrado como progresso, isso não é apenas uma mudança social, é corrupção sobrenatural. Esse povo está corrupto, eles se corromperam para o mal. Romanos 1:25 explica a raiz. Por que Deus permite que gerações inteiras, nações inteiras, povos inteiros caiam nisso? Trocaram a verdade de Deus por mentiras. Então, ali abriu, quando você deixa de andar na palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz isso, quando Jesus fala isso, não, eu prefiro a mentira. Prefiro que alguém inventou dessa imaginação maligna. E esse é um padrão desse espírito, mentiras, que parecem ser libertação, nossa, mas termina em prisão de pecado e de morte. Mas a boa notícia é que a confusão não tem a sua última palavra. Salmo 119, no versículo 105, garante: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O que liberta é a palavra. A própria leitura da palavra. Olha, mas Jesus falou isso. Então, a palavra vai te limpando desse espírito. Mesmo quando o mundo todo inverte a moral, a palavra, ela continua sendo reta, ela ainda continua direcionando para o caminho correto. Agora vamos para o espírito surdo e mudo, mudo e surdo. Em Marcos 9:25, Jesus repreende diretamente o espírito mudo e surdo, que atormentava um menino. Ele não chamou aquilo de doença ou de deficiência. Ele chamou pelo nome espírito. Algo sobrenatural, que fechava os ouvidos para a verdade e travava a voz para o clamor do socorro. Ela não conseguia ouvir a verdade nem clamar pelo socorro. E esse mesmo espírito age até hoje,
Quando você senta no culto após culto e e assiste vídeo após vídeo, mas você não consegue prestar atenção. Quando você se ajoelha para orar, mas a língua pesa e só resta o silêncio e você não tem palavras. Quando as famílias inteiras sofrem caladas, porque a vergonha rouba a voz e ninguém clama por ajuda, ninguém ora, ninguém jejua, ninguém busca, porque não há força, não há entendimento, a pessoa está surda e muda, ela não tem, a palavra não chega até ela. A estratégia é muito cruel nesse ponto. O inimigo bloqueia seus ouvidos para a palavra e também a sua boca para confessar a sua palavra. Ele corta seus abastecimentos e sua arma ao mesmo tempo. A arma que é a palavra e o abastecimento da palavra. Porque conforme diz Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E conforme Apocalipse 12:11, venceremos pela palavra do nosso testemunho. O nosso testemunho é quem vence. Mas Jesus continua falando com autoridade em Marcos 7:34. Ele disse a um homem: Efatá, abre-te. E imediatamente os ouvidos se abriram e a língua se soltou. Se você se sente hoje silenciado, clame, clame a si mesmo. Um Jesus me ajuda em espírito, Jesus me ajuda. Sussurrado, já começa a quebrar as amarras quando você clama por Jesus. Quando você clama de todo o coração por Jesus, me socorre. Agora vamos para o quarto espírito, o espírito da mentira. Segunda Crônicas 18, 21, 22, é um espírito se apresenta diante do Senhor dizendo: Sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. Sim, ele sai e entra na boca de todos os profetas. E o Senhor, o que o Senhor fez? Ele permitiu para que um rei ímpio marchasse direto para o juízo que o aguardava. Isso não foi um simples engano, foi uma manipulação sobrenatural tão profunda que uma nação inteira acreditou nela. E esse espírito não fica só na política, não fica só nos templos pagãos, ele entra também nos púlpitos dos cristãos e transforma a graça em licença para pecar. Sim, infelizmente. Esse aqui é confirmado, ele é um dos 7 que está nos narcisistas. Ele transforma a liberdade de Cristo, que Cristo deu como legalismo que sufoca o novo convertido. Aquele surdo-mudo também é deles, né? João 8:44 chama o diabo de pai da mentira. Mentir é sua língua nativa. Sim, o diabo é o pai da mentira. Talvez você tenha vivido sobre mentiras a respeito do seu valor e ele vai desfazer do seu valor. Você está quebrado demais sobre seu casamento, o seu casamento já acabou, não tem mais jeito, isso é mentira. Sobre o seu chamado, Deus nunca vai te usar, isso é mentira. Mentiras tão repetidas que parecem que são a voz de Deus, mas não são. Em 1 João 4:1, nos ensina a testar todos os espíritos. E o Espírito de Deus jamais contradiz a sua palavra. Teste o Espírito. Está na palavra, é de Deus. Não está, não é. Mas eles conseguem inverter a palavra, usar a própria palavra. Como o Espírito da mentira tentou enganar Jesus durante a sua tentação. Ele usou a própria palavra. Mas Jesus era sábio na palavra e ele soube contradizer com a própria palavra. Você não, esse versículo não está nesse contexto que você está querendo usar. É simples assim. Muitas pessoas vivem uma vida de pecado porque põem versículos fora do contexto. E isso é mais comum do que parece. E como diz, né, no próprio estudo, ele está ali enganando congregações inteiras, né? Enganando
os púlpitos enganando, né, o que se fala de reuniões que vão ali decidir como vai ser os próximos passos, e aí eles decidem tudo errado, porque tem esse espírito, o espírito da mentira no meio deles. 1 João 4:1 nos ensina a testar todo espírito. E no momento em que você declara a verdade da palavra, a mentira tem que perder a força. Não, esse texto está aqui falando sobre esse assunto, porque esse assunto está sendo debatido aqui. O quinto espírito é o espírito da escravidão. Em Romanos 8:15 é muito direto. Não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção. Isso significa que a escravidão espiritual não é apenas um mau hábito. A Escritura chama isso de espírito, algo desenhado para manter pessoas acorrentadas, às vezes disfarçado de religião, às vezes disfarçado de culpa, às vezes escondido atrás de um sorriso, às vezes escondido por sufocamento por dentro, mas principalmente por interesses, né? Então, João 8:34 é muito claro. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isso não é apenas sobre o que você faz, isso é sobre quem é dono sobre você. Quem manda em você, quem controla você, quem está controlando os seus atos, seus gestos, suas decisões. Esse espírito não vive só em becos escuros, pelo contrário, ele vive em bancos de igrejas, ele vive em religiões que assustam com a própria palavra, usam a palavra para prender a pessoa ali num cubículo fechado, para não falar com ninguém, para não socializar com ninguém, onde as pessoas passam décadas e décadas tentando merecer o amor de Deus, mas nunca se sentem o suficiente. E aí vem o outro, né? Vivendo no pecado e está tudo bem. Então, esse espírito de escravidão te deixa aprisionado dentro de uma religião, tentando ser santo e não conseguindo ser santo, porque o medo ali te aprisiona. Lucas 4:18 diz que Jesus veio para apregoar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos. Gálatas 5:1 completa essa frase. Para a liberdade, Cristo nos libertou. A escravidão é real? Sim, em todos os contextos. A libertação também é real. E ela começa no momento em que você clama: Pai, me ajuda, Pai, me liberta, Pai, me tira desse sufocamento, eu não estou bem aqui. O Senhor vai te libertar. Agora vamos para o espírito de temor. A gente já falou um pouco sobre eles ali junto com os outros, que tem alguns espíritos que querem causar temor, mas existe um espírito específico de temor. 2 Timóteo 1:7. Não diz apenas não tenha medo. Ele diz: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo, segundo a Bíblia, não é só um sentimento, mas é um espírito. A própria palavra diz espírito de temor. Ele não nos deu espírito de temor, pelo contrário. O espírito de amor, ele é libertação, moderação. Aqui está um detalhe muito perturbador. O medo muitas vezes parece mais seguro do que a fé em si. Ela diz: fique aqui, não arrisque. Mas ele não está te protegendo. Pelo contrário, ele está te paralisando. Em Números, no capítulo 13, Deus já havia prometido a terra de Israel, mas o medo dos gigantes fez o povo vagar por mais 40 anos no deserto. O medo roubou o destino de uma geração inteira movida por temor. Em 1 João 4,18, responde: o perfeito amor lança fora todo o medo. Sim, não é lógica, não é coragem, é amor. Porque na raiz o medo é a mentira de que você está sozinho, abandonado, vulnerável. Quando você sabe que você é amado, amada, que pelo Deus que governa o universo,
O medo tem que perder o domínio sobre você. Agora vamos para o sétimo espírito, o espírito de pesar. Sim, uma tristeza profunda. Isaías 61, 3 fala do espírito angustiado. Sim, eu atendo muita gente com esse espírito. Fala do espírito angustiado e fala também de uma promessa de Deus de trocar o espírito de peso por um manto de alegria. Sim, não é apenas um dia ruim, é um peso escuro que se assenta sobre a alma, vai esmagando você com um desânimo e com uma desesperança, e aquilo vai se prolongando dias, semanas, meses, às vezes anos. Esse espírito, ele não grita, muito dificilmente ele vai falar alto, mas ele se arrasta como neblina. Você acorda de manhã cansado, você não tem interesse pelo que gostava de fazer. As suas orações parecem que batem no teto e voltam. Em Salmos 42:11 descreve isso exatamente, esse estado. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Esse espírito, ele costuma atacar especialmente pastores, pregadores, pessoas que estão à frente, pais, né, pais, intercessores, às vezes quando é a mãe também, quando o pai já está morto espiritualmente, ele vai atacar a mãe, e qualquer um que ele possa influenciar, que tenha algum tipo de influência, porque ele silencia a sua alegria, ele apaga o seu testemunho, mas a resposta de Deus é um manto de louvor. Porque, como diz o Salmos 22:3, Deus habita nos louvores do seu povo. E onde a presença dele enche o ambiente, o peso precisa ir embora. Então, são louvores de alegria, né? Então, a cura aqui está nos louvores, né? Então, um manto de alegria que vem com o espírito de louvor. Agora vamos para o 8, né? O oitavo espírito, o espírito de enfermidade. Lucas 13:11 conta a história de uma mulher que carregava um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, ela andava encurvada, incapaz de se endireitar. Repare, as escrituras não chamam isso apenas de uma doença, chamam de um espírito. Sim, isso não significa que toda doença pode ser de origem demoníaca, mas mostra também que algumas aflições vão além do que a medicina consegue nomear. O objetivo desse espírito não é somente trazer dor, mas é também trazer desespero. É o tipo de sofrimento crônico, prolongado, que desgasta a esperança e parece ser impossível de ser tratado. E no versículo 12, Jesus a chama e diz: Mulher, mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ela se endireitou. Foram 18 anos de sofrimento, desfeitos em um instante, usando a palavra. Hebreus 13:8 garante que Jesus é o mesmo, aquele que endireitou a mulher, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A mesma autoridade continua viva até hoje. Use a palavra, você está livre. O nono espírito é o espírito de ciúme. Sim. Provérbios 6:34 fala do ciúme como um furor do marido que não perdoa no dia da vingança. Ciúme não é apenas querer o que o outro quer, não. É muito mais sombrio do que isso. Ciúme transforma o amor em paranoia e comparação em fúria. O exemplo mais antigo está no próprio Gênesis 4. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. E em vez de Caim se arrepender de ter dado qualquer coisa, Caim deixou o ciúme apodrecer ele. E ele matou o seu próprio irmão. O primeiro assassinato da história humana puxado pelo gatilho do ciúme. Em Tiago 3,16, resume
onde há invejas e contenda, aí há confusão e toda obra perversa. Esse espírito costuma se disfarçar de amor, também de controle. Ele costuma dizer: é por amor, é porque eu te amo demais. Mas na raiz é medo de ficar para trás, medo de ser abandonado, medo de não ter sido escolhido, medo de não ser aceito. A cura está no Salmos 84:11. Nenhum bem sonegará aos que andam em retidão. Então, o Senhor faz bem a todos, é só andar em retidão. A bênção do outro não é a sua maldição, não é porque o outro recebeu primeiro que você não vai receber, não é porque o outro tem que você não vai ter, não é porque o outro foi restaurado que você não vai ser. Pelo contrário, alegre-se com as bênçãos dos outros, porque a tua também vai vir. A bênção do outro não é maldição. A oração respondida dele não cancela a sua oração. Não é porque a oração de outra pessoa que buscou restauração foi atendida que a sua oração não vai ser respondida. Agora vamos para um espírito perigoso, perigosíssimo. O espírito da soberba. O 10º espírito. Provérbios 16:18 é um dos versículos mais citados da Bíblia. A soberba precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Esse foi o mesmo espírito que envenenou Lúcifer, um dos anjos do Senhor. Em Isaías 14, 13 e 14, registra essas palavras: subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo. Repare bem no padrão. Eu serei a essência da soberba e da autoexaltação. Esse espírito, ele é sutil. Nem sempre ele grita: olhem para mim. Não. Às vezes ele sussurra: eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso nem de Deus. Eu vou dar conta. Esse espírito convence o bem-sucedido de que é intocável e convence o quebrado de que está longe demais da graça. Esse é o espírito orgulhoso. Jesus confrontou isso na parábola dos fariseus, em Lucas 18, onde ele orava: Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens. A oração envenenada pelo orgulho. Tiago 4,6 responde: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho não apenas ofende a Deus, ele coloca Deus contra você. E você contra Deus. Mas no instante em que você se humilha, a graça entra. Mas é humilhar não diante dos homens, é se humilhar diante de Deus. Realmente ir para o deserto, tirar um tempo. A gente chama isso do 7º dia ou do 7º ano. É um ano todo dedicado ao Senhor. Você para de trabalhar, para de se distrair, fica um ano todo. Menos é mais. É um ano me dedicando em buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor mais e mais e mais. Então, Deus pediu na sua lei que a gente desse o 7º ano para Ele, que fosse um ano inteiro que você não planta, não colhe, não faz nada, apenas vive das produções dos 6 anos, que você vai guardando, vai acumulando. E o 7º ano você deixa a terra descansar e você descansa e busca ao Senhor. Então, para você se humilhar, às vezes é menos. O orgulhoso, a pessoa arrogante, ele vai precisar do 7º ano para trabalhar, porque agora vai dar mais e agora eu vou poder mais e eu não preciso de Deus, eu não preciso de buscar, não preciso tirar um ano para Deus, né? Vamos aqui agora para o espírito número 11, espírito de discórdia. Romanos 16:17 nos alerta: observai os que promovem dissensões e escândalos. O espírito de discórdia, ele gosta de briguinhas, picuinhas, divisões. Vamos criar um grupinho aqui, vamos criar outro grupinho ali, vamos fazer um negócio aqui. Isso é espírito. Ele é de engano, ele é de mentira, ele quer a discórdia para dividir, para deixar destruído. Romanos 16:17 diz muito claro: observai os que promovem dissensão, escândalo, aqueles que fazem questão de atrapalhar. E desviai-vos deles.
Divisão não é apenas choque de personalidade. Ah, porque o meu espírito não vai com o dela, eu não gostei do jeito dela, eu não gostei. Não, é uma marca do espírito. Esse espírito sussurra suspeitas entre marido e mulher, e geralmente tem esse espírito muito no casal, né? Transforma desavenças pequenas em guerras, deslizes de amizades disfarçado de fofoca inofensiva, então vai sair falando só para ter discórdia. Mas a pessoa não dá conta, não se dá conta que é um espírito dentro dela causando discórdia. Provérbios 6,19 lista entre as coisas que o Senhor odeia. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Isso é terrível, a pessoa que quer desfazer de outro, que quer destratar outro, que quer tirar alguém. O que torna esse espírito perigoso é que ele raramente parece demoníaco. Não, ele não parece nem um pouco demoníaco. Ele parece ser razoável. Ele até parece assim meio justo, né? É um pedido de oração que, na verdade, é uma fofoca. Olha, ora pelo fulano, porque ele está passando por tá. É só fofoca, não é pedido de oração. É uma preocupação, que, na verdade, é uma queixa. Aí eu estou preocupado com o irmão porque ele está bababá, mas é fofoca. O modelo já veio desde o Jardim do Éden. Satanás não atacou Adão e Eva com espadas. Não, ele sussurrou uma divisãozinha entre Deus e o homem. Olhe bem da onde veio o modelo. E depois entre eles mesmos. Não é? Mateus 5,9 responde com um chamado. Bem-aventurados os pacificadores, os que fazem as pessoas voltarem a conversar, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não os que apenas mantêm a paz na superfície, mas os que constroem uma paz de verdade. Então, o pacificador ele não está ali para fazer mais picuinha, para aumentar a picuinha, ele vem para trazer paz entre os irmãos. Quanto mais união entre os irmãos, melhor. Agora, o espírito de prostituição, o número 12. Talvez um pior de todos, assim, por ser mais visível. Tem muito espírito que não é tão visível. Prostituição, infidelidade espiritual também. A Bíblia usa muito prostituição também como espiritual. Oséias 4,12 faz uma afirmação que muitos pulam. O espírito de prostituição os faz errar. Esse espírito ele é muito mais profundo do que um pecado sexual. O seu verdadeiro alvo é o adultério espiritual. É te afastar de Deus, da palavra de Deus, é afastar o coração de Deus e prendê-lo aos prazeres da terra. Prender ao dinheiro, ao status, qualquer coisa que satisfaça os desejos da carne, mas vai deixar um vazio muito maior do que antes. Em Oséias, o povo ia ao templo. Sim, eles continuavam indo ao templo, ainda pronunciavam o nome de Deus. Mas nos bastidores, eu estou falando aqui do povo de Israel, a nação de Deus, eles falavam com Deus, eles iam no templo, mas nas entrelinhas lá, né, nos bastidores, perseguiam outros amores, outros deuses. E esse espírito convence você de que dá para dividir o seu coração. Olha, eu posso andar aqui, ali, e lá e acolá. Esse espírito convence para dividir seu coração, mas Deus não divide a sua noiva com ninguém. Com ninguém. Então, o conselho tem que vir da palavra e pronto e ponto. Talvez você nunca tenha se curvado a um ídolo esculpido, mas você já sentiu o coração se afastar de Deus. Não por sexo, não mas por sucesso, né? Você queria o sucesso a todo custo. Isso é corrupção. Não por amantes, mas por controle. Você quer ser o Deus da sua situação, o Deus da sua vida. Tiago 4,4 é muito direto sobre isso. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vamos repetir. Se você quer agradar o mundo e viver conforme o mundo, você é inimigo de Deus. Hoje em dia,
A gente vê muitos descrentes, né? Pessoas incrédulas falando que dentro das igrejas está pior do que no mundo. E realmente, nas famílias a gente vê mais fidelidade entre não crentes do que entre crentes, mais casamentos duradouros entre não crentes do que crentes. Por quê? Porque a infidelidade entrou nos lugares santos, que é o que Oséias denuncia em todo o seu livro. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E ainda assim, a resposta de Deus não é abandono. Oséias 2,19 nos promete: Eu te desposarei comigo para sempre, em justiça, em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Então, quem quer ficar com você para sempre é o Senhor. O Pai continua correndo atrás dos adúlteros ao encontro dos que estão vivendo na prostituição, para que voltem para casa. Agora vamos aqui para o 13º, o espírito sedutor. 1 Timóteo 4,1 nos avisa: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Sim, isso é sedução do mundo, dando ouvidos a espíritos enganadores. Isso não é sobre pessoas se cansando da igreja, é algo muito mais profundo. E esse espírito não afasta a pessoa com maldade óbvia, não parece maldade. Ela atrai a pessoa com aquilo que parece ser espiritual, libertador. Vamos ali que o caminho é mais largo, um pouco mais fácil, não tem tanta luta. O modelo já veio desde o Jardim do Éden. A serpente não arrastou Adão e Eva até na árvore e obrigou eles a comer. Ela seduziu com uma pergunta: é assim mesmo que Deus disse? Ela coloca em dúvida. Gênesis 3:1. Torcer a palavra o suficiente para fazer o pecado soar como liberdade. Jesus nos alerta em Mateus 24:24 que falsos cristos e falsos profetas fariam sinais e prodígios capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. Os do mundo já foram enganados. Os escolhidos precisam ser enganados. Eles não aparecem com chifres, não. Eles realizam maravilhas, sim. Eles parecem impressionantes, miraculosos. No entanto, são espíritos de sedução para nos levar ao pecado, para nos levar ao engano. A defesa está em 1 João 4:1. Teste os espíritos. E também em Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quanto mais da palavra você carregar, menos espaço vai sobrar para a sedução se enraizar. A sedução pega quem está fraco na palavra, não conhece a palavra, não lê a palavra. Depois vem aqui escandalosamente: você falou isso. Não, mas eu estou falando a Bíblia. Você nunca leu a Bíblia? Isso está desde Gênesis a Apocalipse. Sempre foi uma luta de Deus com a humanidade. Então, assim, e com o seu povo. Agora vamos para 14, o 14º espírito, que a Bíblia nomeia espírito de adivinhação e espíritos familiares. Esse espírito de adivinhação, ele realmente acerta, mas é para te enganar. Atos 16:16 conta a história de uma jovem que era escrava, que era possuída por espíritos de adivinhação, que dava muitos lucros aos seus senhores com feitiçaria. Não era um truque de entretenimento. Ela era um controle demoníaco real, verdadeiro. E as escrituras deixam muito claro isso. O ocultismo é real e a sua fonte não é energia neutra. A sua fonte é demoníaco. Em Levítico 19:31 é muito categórico sobre esse espírito. Não vos volteis para os adivinhadores, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não serdes contaminados por eles.
Espíritos familiares são especialmente cruéis porque imitam entes queridos que já partiram. Mas quem está do outro lado da conversa nunca é quem parece ser. Então, principalmente em sonho, eu tive uma visão que alguém morreu, eu tive um sonho que alguém que morreu. Não é. São espíritos enganadores que pegam a imagem de quem já morreu para falar com você. Hoje, esse espírito se disfarça de tarô de livrarias, horóscopo no celular, médiums na televisão. Deuteronômio 18, 10-12, nomeia essas práticas como abominação. Não porque Deus é contra a curiosidade do que está acontecendo ou vai acontecer, mas porque essas coisas enredam a alma para as trevas. Eles são enganos para te levar para enganos maiores. Atos 19:19 mostra o caminho de saída. O caminho de saída é: novos convertidos queimaram publicamente todos os seus livros de ocultismo. E não apenas pararam, romperam de vez com todas as práticas de ocultismo. Jeremias 29:11 garante: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então, esses espíritos, eles querem imitar a verdade, não sendo a verdade, mas para te conduzir para enganos maiores. E o número 15, o último, acredito que é o último, não, tem mais um. O número 15, ele é terrível, é o que mais hoje em dia está nos governos. 1 João 4,3 diz do espírito do anticristo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é Filho de Deus, todo esse espírito é o anticristo. Mas esse é o espírito do anticristo. Vamos aqui ler corretamente para não haver engano. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e é já agora no mundo. Né? A maioria pensa em anticristo apenas como uma figura futura, como uma única pessoa. Não. Ele se engloba em diversos contextos religiosos e mundanos. João descreve algo muito maior. É um espírito que já está em ação na história, tecendo enganos em culturas, em governos e em religiões mundiais. O espírito do anticristo, o objetivo dele é negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador do mundo. É esvaziar a sua identidade, reduzir a sua autoridade. Às vezes isso parece como um falso Messias. Às vezes, como religiões que reduzem Jesus a apenas um profeta. Às vezes, como um sistema secular que promete que o progresso humano resolve tudo, sem ter necessidades de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, chama isso de mistério da iniquidade. Sim, já estava em ação naquele tempo, preparando o terreno para um anticristo nos dias finais. Então, ele já vem preparando o seu terreno desde então. Por isso que quando eles fizeram o Pentateuco, escolheram os livros bíblicos e eles já estavam prevendo o anticristo e ninguém poderia identificá-lo exatamente. Então, eles mudaram, tiraram capítulos e alteraram coisas. E eu não estou aqui dizendo que você deve sair lendo todos os livros apócrifos, porque tem livros apócrifos que também são do anticristo. Então, cuidado com o que você vai ler nos apócrifos. Busque discernimento. O que está falando ali fala com o que a Bíblia já ensina ou não. Filipenses 2, 10 e 11 garante que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso acontecerá no final. E em 1 João 4,4, sela essa promessa. Maior é aquele que está em vós
do que o espírito do anticristo que está no mundo. Então, nós que estamos em Cristo somos maiores do que esse espírito do anticristo. Então, não tem nenhum espírito de anticristo que vença um verdadeiro cristão. Agora sim, o 16º espírito é o espírito imundo. Marcos 1:23 mostra um homem possuído por um espírito imundo, gritando dentro da sinagoga. Aonde? Dentro da sinagoga. Não foi numa esquina escura, mas no meio de um culto. Espírito imundo é o termo geral das escrituras para demônios que contaminam, que escravizam e que corrompem. Que engano, né? A sua meta é sempre a mesma: pegar o Deus, chama de santo, e arrastar pela imundície. Então, tudo aquilo que é santo tem que se tornar imundo. Ele quer tornar as coisas santas imundas. Jesus nos alertou em Mateus 12:43-45, que quando um espírito imundo sai de alguém e não encontra espaço preenchido, ele volta com 7 espíritos piores. Ou seja, o vazio é um convite. A pureza não é sobre regras, é sobre não deixar espaço impuro. No relato do endemoniado gadareno, em Marcos 5, o homem vivia entre os túmulos, se cortando e gritando de dia e de noite. As escrituras nomeiam isso claramente: espíritos imundos. Mas diante de Jesus, eles imploraram por misericórdia. Essa é a diferença de quem tem autoridade e quem não tem. Em Efésios 6:12, nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sim, agora nós acabamos de atravessar todos esses estudos sobre os 16 espíritos. Teria muito, muito, muito mais para falar de cada um. A Bíblia nomeia cada um, né? Então, mentira, medo, escravidão, prostituição espiritual, adivinhação, entre outras. Cada um é sombrio, é terrível, é destruidor. Cada um pode te levar à destruição eterna. Se a história parasse somente aqui, já seria esmagador. Mas existe uma outra verdade que o inimigo não quer que você ouça. Todos esses espíritos já foram confrontados, derrotados e vencidos na cruz. E é essa verdade que você precisa saber e tomar posse. Colossenses 2:15 declara: Deus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Não foi apenas resistidos, eles foram desarmados, expostos, humilhados publicamente. A cruz não foi só perdão pelo pecado. A cruz foi um campo de batalhas onde Jesus esmagou o reino das trevas de uma vez por todas. Jesus não guardou essa autoridade somente para si. Em Lucas 10:19 diz: Eis que vos dou autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso significa que você não precisa mais viver com medo desses espíritos. E Apocalipse 12:11 mostra como essa vitória se manifesta na prática. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não por força de vontade, não por rituais, mas pelo sangue que o Senhor já derramou e pelo seu testemunho, que é a palavra de Deus, que é declarado em voz alta. Então eu te pergunto agora, você tem hoje vivido como vítima quando Jesus já te tornou vencedor sobre todos esses espíritos? Porque a cruz de Cristo diz que não. A cruz diz que não. Sim, esses espíritos são reais. Sim, as suas estratégias são sombrias. Mas nenhum deles está no trono onde o Cristo está. E quando Cristo gritou, está consumado, em João 19:30, a derrota do inferno já foi selada ali.
Então eu quero que você levante a cabeça, tome posse dessas palavras, repreende Satanás em nome de Jesus e ande na sua verdade, que já foi declarada por ele, porque a vitória já está escrita e ela pertence a você. A você que assistiu até o final, que vai comentar, que vai compartilhar, que vai engajar meu canal. Então, é assim que eu termino essa palavra, agradecendo a todos, e vou trazer mais conteúdos, como é um canal de jejum, a gente precisa aqui ir mais firme, mais fundo na batalha espiritual, para que todo mal seja vencido, né? Então, tem castas de demônios que só são vencidos com jejum e oração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.